Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base que nos auxilia aqui tanto a como viver, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, né, Noah? Então, assim, para nós começarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Isso, gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Maria Santíssima e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. E pedimos assim a permissão da equipe de Allan Kardec para adentrarmos ao livro e nas questões de hoje. Graças a Deus. E assim, para nós começarmos os nossos estudos, vamos fazer a questão 219. É você, né, Suzelene? Sim. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Resposta: lembrança do passado progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Então, a gente vê muitas criancinhas, né? Em tenra idade, que tocam o piano, por exemplo, maravilhosamente, crianças que fazem cálculos, né, maravilhosos. Na ciência, eles colocam quais são crianças superdotadas, né? Com uma inteligência superior, mas a gente vê na espiritualidade, né, que tem a ver com as reencarnações anteriores, né? Embora ela não tenha consciência, quanto menor a criança, mais próxima ela está da vida espiritual. Então, é muito comum crianças bem novinhas trazer essas faculdades, esses conhecimentos, embora não saiba, não tenha nem noção, às vezes nem falar, ainda sabe falar, e já toca maravilhosamente, né? Por exemplo. Então, vem de vidas passadas. Então, o espírito ele não muda, tudo que ele aprendeu permanece com ele, mesmo que esteja latente, vai permanecer. Quando ele vem, né, na encarnação, na reencarnação, ele tem o esquecimento, né? Pela misericórdia de Deus, esquecemos o que fomos antes. Então, mas a intuição fica, mesmo na vida adulta, a pessoa às vezes tem aquela intuição, não parece que eu já fui isso, já fui aquilo, tem uma certa intuição, né? Embora não tenha a lembrança. O que vocês acham? Eu também entendi dessa forma então essas pessoas extraordinárias que nascem com o dom, né, que a gente acaba até falando assim, já nasceu sabendo, né? Mas são resgates, né, de conhecimentos, de passagens anteriores, né? Então, mas assim, também existem, né, essas pessoas com habilidade latente, né? Uma habilidade muito expressiva para ciências, para culturas, né? Tem aquelas pessoas que, como você mesmo falou, Suzeli, que como aprende rápido uma música, tocar um instrumento tão complexo,
né? Ou uma criança que já, na sua plenitude da infância, já conhece os segredos da matemática, da física, isso daí, essas habilidades, né? De aprender mais rápido, é, talvez é aquilo, né, que ela já vem desenvolvendo de outras vidas e agora tem mais facilidade, né? Facilidade para relembrar, para aprender, para exercer, expor essa sua habilidade, né? Então ela se sente até mais confortável em determinadas situações por conta dessa vivência. Também entendi dessa forma aí, essa questão. E essas lembranças, ela por vezes vem através de intuições, né? Aquelas ideias, né? Que você fala, nossa, mas de onde vem essa ideia? Né? Que são exatamente essa ideia inata, que realmente aqui a espiritualidade nos traz, né? Que são as ideias inatas, essas lembranças que parecem brotar-se assim do nada, mas são as lembranças do nosso passado. Porque essas, por exemplo, como vocês citaram, né, de crianças que vêm com essas capacidades, se a gente não for atribuir às sucessivas existências, né, a continuidade do espírito, aquilo que ele adquiriu de conhecimento, como que a gente vai pensar? Da onde veio isso? Aí seria ilógico a gente pensar assim, Deus privilegiou mais um do que o outro? Um veio sabendo mais do que o outro? Por que Deus fez isso? Aí seria um questionamento, né? Então é muito interessante pensar por esse lado e essa questão das ideias inatas, a gente vê, por isso que o nosso esquecimento do passado também é uma benção, né? Porque a gente vem, quando o nosso corpo adquire ah, as qualidades para colocar em prática aquilo que nós trazemos de outras vidas e a gente vai colocando em prática conforme o nosso corpo físico, né, o nosso desenvolvimento, ele vai permitindo que isso se faça, dependendo da nossa existência aqui, porque cada um vai ter o seu projeto, o seu plano reencarnatório. Se fizer necessário esse resgate de habilidades, sim, senão fica guardadinho ali. Isso mesmo. Então, Suzelei vai fazer a 220? Então, 220, né? Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Resposta: sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queira exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, tem duas respostas aqui, né? O espírito ele pode, numa existência anterior, ter empregado mal a faculdade que ele tinha. Por exemplo, ele veio com uma inteligência, com um conhecimento, uma inteligência bastante grande na reencarnação, e, de repente, ele a usou mal. Por exemplo, ele a usou para um roubo, para prejudicar o próximo, né? Para um sequestro, para um tráfico de drogas. Então, toda aquela inteligência que ele poderia ter usado para o bem, ele acabou usando para o mal. Ele vem com toda uma mediunidade, por exemplo, fabulosa, né? Que ele pode ajudar muito. E, de repente, na reencarnação anterior,
ele usou para trabalhos inferiores, para prejudicar também o próximo, ou ele pode ter cobrado, né, por essa mediunidade que foi praticamente emprestada a ele. Então, ele pode ter desonrado esta faculdade e perdido. E, por outro lado, também, no seu processo reencarnatório, ele pode ter escolhido deixar latente determinadas faculdades, porque ele precisa ou ele quer desenvolver outras, né, para a sua evolução. Então, ele, por exemplo, é um cantor profissional numa reencarnação anterior, e de repente ele vem como médico, né? Sem tempo para nada. Então, ele pode até dar umas cantaroladas, mas ele não vai exercer como uma profissão. Foi assim que eu entendi. Vou deixar espaço para vocês comentarem. Eu também entendi isso, Suzele. Você explicou direitinho aí e foi muito bom esses exemplos, porque quando se usa mal aquele aprendizado, como por exemplo você falou do roubo, né? Gente, para um crime, para um roubo, às vezes a gente vê em filmes, né? Como eles têm que usar inteligência, como eles têm que definir estratégias. Então, e por vezes, numa outra encarnação, o espírito, ele pode vir até com uma deficiência mental, uma paralisia, né? Porque para aquele aprendizado que ele teve em vidas passadas, que ele usou equivocadamente, para que fique latente lá, porque nessa ele vai se recuperar dos equívocos, né? Então aquela inteligência fica ali guardadinha para numa próxima usar, mas está ali na bagagem. Claro que esse exemplo ele não é regra, não é tabelado nem gabaritado, né? Mas são coisas que acontecem. Cada espírito é um espírito que vai ter aí a sua bagagem, as suas vivências, né? Consertar aí os equívocos do passado e do presente. Então, muitas coisas aí podem acontecer, né? Então, ele realmente ele pode perder temporariamente essa intelectualidade, né? Para ficar realmente adormecida, porque na próxima existência ele não vai precisar usar. E às vezes também fica latente, porque na outra, na existência dele, ele vai ter outros tipos de aprendizado. Porque a gente vai adquirindo vários aprendizados. A gente já viu que um dia eu posso vir Meire, em outra encarnação eu posso vir Gerson num corpo masculino, né, com outra etnia. Então a gente sabe que a gente pode ir variando, né? Até a gente adquirir aí vários conhecimentos, né, pela intelectualidade e pela moralidade. São esses dois que vão fazer a gente caminhar para a evolução, né, Gerson? Você falou um ponto importante aí que eu percebi aqui na resposta. A moralidade e a intelectualidade. Então, assim, de tempos em tempos a gente escuta no noticiário, né, um grande médico, né, que fez mau uso das suas faculdades, né, das suas competências para uso próprio, para o uso do mal, condenado a quase 100 anos aí Verdade. de prisão, né? Uhum. Esse, provavelmente, na próxima encarnação, ele não vai vir com nada, 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 nada de características que Uhum. eh, trazem à tona a competência intelectual dele, né, na questão que se refere à medicina, né, e lembrando isso na moralidade, né, na parte de desenvolvimento, a gente sabe que é o provas e expiações. Então, a gente está sempre evoluindo,
Então, por exemplo, uma pessoa que foi um artista assim extremamente muito bem gabaritado, um artista fora da curva, um cara, um gênio, né, como se diz. Quando ele desencarna, durante o processo dele de preparo para a reencarnação, né, por opção, em nome do desenvolvimento, ele junto com os organizadores da reencarnação, ele pode, eu entendo que ele pode optar em não trazer essas faculdades, essa parte de ciência artística, né? Sim, E trabalhar a ciência humana, a ciência exata. sim. Pô, eu venho de constantes reencarnações, trabalhando muito essa parte do imaginário, da criatividade, mas nada de científico, nada de exatas, né? Então, agora eu quero voltar como um cientista, por exemplo, né? Com zero aptidão, deixa guardadinho ali as aptidões criativas, artísticas, né? E vou focar agora na questão do entendimento mais científico, mais exato, né? Então, eu entendi dessa forma também. Entendi não, né? Só corroborando o que Suzele e você e Meire falaram. Legal, gente. Bacana. Podemos seguir na 221. É você, Gerson. Sim. Pergunta. É a uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Resposta. É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. Bom, aí já emenda uma outra pergunta, né? É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Resposta. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso encontramo-la por toda a parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura com a superstição. Aqui eu entendi que talvez ajude a explicar um pouco o ateísmo, né? Então, como troca de experiência, como a gente estava falando na questão anterior, a pessoa pode ter vindo, né, de vidas passadas muito religiosas e agora ele quer ter uma vivência mais voltada à ciência, mais lógica, mais racionalidade e etc. Então, não quer ter tanta vivência assim do lado religioso para se desenvolver. Ele quer ter novas vivências, né? Então, talvez isso passe um pouco numa reencarnação em desenvolvimento. E com relação à questão como ele fala aqui, da ignorância, né? Superstição, eu acho que aqui tem muito a ver com o ambiente, a sociedade com que ele vive, né? Pois quando se fala de preconceito, ignorância, superstição, são todos sentimentos que adquirimos muitas vezes por causa do nosso círculo de vivência, né? Então, acho que faz muito todo esse contexto,
né, social, ele ajuda também a essa questão aí de superstição, né? E são Uhum. moralidades que a gente acaba adquirindo no nosso círculo social. Isso que eu entendi aqui. É, essa questão 221, interessante que Kardec aqui ele pergunta, né? Esse sentimento inato, essa crença em Deus, é uma lembrança aí do passado, e a espiritualidade, né, nos confirma que sim. Olha só, que a gente traz essa lembrança aí de nossa vida anterior, daquilo que estava ali no plano espiritual. Então a gente traz sim essa lembrança. Só que frequentemente, quando a gente reencarna, com as ilusões aí da matéria, da vida terrena, né? Então aí frequentemente a gente esquece desse aprendizado. E por vezes a gente se deixa aí levar pela vida da matéria, né? Mas a gente traz sim, né? Tanto que as leis de Deus estão na nossa consciência, né? E a 221 é interessante porque aqui fala, né, da doutrina espírita. E a doutrina espírita aqui explica que é tão antiga quanto o mundo. Então, olha só, gente, né? Por vezes tem gente que pensa assim, Allan Kardec que descobriu o espiritismo. Não, né? Kardec, e graças a Deus, ele foi um momento que pôde aqui, com a sua intelectualidade, colocar aqui em ordem para que nós pudéssemos, hoje, como nós estamos aqui, estudar, saber mais. E olha só, hoje em dia, nós temos aí a internet, que também nos auxilia muito, né, a estudar essa doutrina, mas ela sempre existiu, a doutrina espírita, porque todos nós somos espíritos encarnados e tem os espíritos desencarnados, mas a gente já é sabido de nós que o espírito não morre. O que morre é a parte material, que é o corpo físico, e que nós vamos mudando aí essa roupagem, que foi tudo isso aí que nós estudamos aí nesse capítulo 4 do livro segundo, que é a pluralidade das existências. Então, Kardec até fecha com chave de ouro aqui, essa 221, né? Então, a espiritualidade diz para gente. E a reencarnação, ela é o princípio básico aí da doutrina espírita, né? Que não é de agora a reencarnação, e que sempre existiu e sempre vai existir. Qual é a outra forma de nós evoluirmos? Né? Se a gente parar para pensar, qual é a outra forma da gente evoluir, gente? Né? Depois dessa vida aqui, e aí? Puf, acabou? Num sopro? Né? E aí? Da É onde muito vem? simples, né? Da onde vem esses conhecimentos? Se a gente parar para fazer uma reflexão, eu, Gerson, Carlos, Suzelei, que estamos aqui hoje, né? Da onde vem também esse gosto de aprender, de estarmos aqui todas as semanas na quinta-feira estudando o livro dos Espíritos? Da onde vem? Vem só dessa encarnação? A gente foi criado por Deus agora e já nascemos com essa vontade? A gente vem adquirindo. Né? É interessante quando a gente começa a fazer essa reflexão com com a nossa própria vida, né? Então, por mais, porque os espíritos aqui, eles falam, ó, é, encontramos por toda parte, nas religiões, não importa, de formas bem variadas e por vários nomes, o princípio da reencarnação. Se a gente for analisar na Bíblia, a Bíblia traz
reencarnação, mas não com essa palavra, porque essa palavra, até Allan Kardec, que a gente já viu, ele colocou essa palavra para o nosso entendimento, para para a base de estudos, mas na Bíblia vem de várias formas, até os discípulos de Jesus, eles colocam, mas com outros nomes. E se a gente for ler e faz essa interpretação, as vidas sucessivas. E Jesus, gente, Jesus veio para falar da vida futura. E olha a vida de Jesus. Olha a sabedoria desse ser, esse ser tão iluminado. Numa encarnação só, ele veio com toda aquela moralidade. Ele adquiriu numa existência só. E depois Jesus ainda tem como diz na Bíblia, ressuscitou. Ele veio novamente, se mostrou para dizer que a vida continua, a nossa evolução continua. Então, prestemos atenção no que fazemos hoje. Então, não importa qual é a religião, A, B, C ou D, e também, gente, não importa se a pessoa acredita ou não. Às vezes é só o nome que assusta, a reencarnação. Mas todos nós estamos inseridos nele. Né? Então, por mais que você não acredite, você vai passar por ela. Porque os conhecimentos, essas verdades, elas foram trazidas desde sempre. Gente, antes de Jesus, olha quantos missionários não passaram por aí, né? E até hoje ainda continua passando missionários, né? Trazendo aí esse estudo para a gente, essa reflexão de que a vida futura existe. O que não existe é sempre o corpo físico. E hoje, isso é o que me dá muito amparo, né? Me pega no colo a reencarnação, de saber que meus entes amados, queridos, eles só não estão aqui com a roupagem física, mas eles estão continuando a evolução. Então, isso me dá uma leveza tão grande no meu viver, mas tão grande, porque assim, eu só não vejo com os olhos físicos, né? Tem gente que tem esse dom e vê, eu não. Mas eu sei que está lá continuando a jornada, e olha que delícia. Saber que está continuando a jornada e que vai vir mais e mais vidas. E que um dia, com fé em Deus, vamos nos reencontrar. Então, instintivamente, a gente já sabe, né, que vamos passar por todo esse processo. E que a vida não acaba no túmulo, né, como no sopro. E que vamos aí, como espírito, continuar a nossa aprendizada, a nossa jornada, porque ainda estamos muito longe de perfeições, a gente vai precisar reencarnar muito, né? E de novo, Jesus. Há quanto tempo o planeta Terra foi criado? E Jesus é o governador planetário. Deus criou Jesus, ele já, ó, você vai crescer agora, vai nascer agora, uma célulazinha e você já vai ser o governador? Não, não. Jesus já existia aí há bilhões, né? Seu espírito já estava aí, evoluindo e evoluindo sempre. Porque Jesus é da esfera crística e vai ter mais esferas aí, né, de evolução também. Então, e assim a gente vai passando por essas encarnações para que a gente vá desenvolvendo a nossa intelectualidade, a nossa inteligência e a nossa moralidade. Pode falar, Su. Não, eu concordo com tudo que você está falando, né? Bem lembrado. A questão também do ateísmo, né? Então,
enquanto desencarnado, o espírito sabe da existência de Deus, né? Tanto é que ele faz o seu processo para reencarnar. Então, ele conhece. Só que um espírito muito orgulhoso, um espírito que tenha sido muito materialista, né? Quando ele chega aqui, ele se esquece, ele abafa, né? Como o texto está colocando, ele abafa esse sentimento, porque o orgulho, mais uma vez, fala mais alto. Então, ele está sendo colocado aqui, normalmente, para trabalhar esse orgulho dele, né? Então, muitas vezes ele se diz, eu sou ateu graças a Deus, porque lá no fundo ele sabe da existência de Deus. Então, na 221, ele coloca, né? E também chama a atenção da doutrina, né? Como você falou, essa doutrina maravilhosa que muitas pessoas acham que tem 100 anos, 100 e poucos anos, e não, né? Sempre existiu o processo reencarnatório, é óbvio. Acreditando ou não, ele vai acontecer, né? É isso que eu queria colocar. É, isso mesmo. E assim, gente, a gente termina hoje aí esse capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Como é bom, né, gente? Quanto aprendizado aí nessas questões que a gente traz. E na próxima semana nós vamos adentrarmos aí no capítulo 5, que vai ter as considerações sobre as reencarnações, a pluralidade das existências. E Kardec colocou aqui a 222 uma questão bem grande. Aliás, não é nem questão, são as considerações de Kardec, mas que é fundamental. E aqui a gente vai reviver vários aprendizados aí que tivemos e a gente vai dividir essa 202 aí em alguns encontros nossos. Então, assim, para nós terminarmos, vamos fazer a nossa prece, agradecimento a Deus, a Jesus Cristo, que com certeza esteve conosco nessas reflexões acerca das questões de hoje, e agradecer a toda a espiritualidade amiga, e agradecer aos nossos mentores, anjo da guarda, que sempre nos dão essa força de vontade de seguir sempre em frente. E assim, que continuemos com essa luz de Jesus em nossos lares, em nossos corações. E até semana que vem, com fé em Deus, no nosso próximo encontro.